Vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa investigação a respeito da doutrina da Trindade, né? Contribuindo com alguns importantes materiais, alguns importantes autores que estudaram acerca da mesma e que elaboraram importantes estudos que nos ajudam, né, a fundamentar, fortalecer nossa fé, né, a afirmação da correta doutrina conforme a Sagrada Escritura. Então vimos no vídeo passado alguns esclarecimentos sobre o conteúdo dos slides aí que estão disponíveis, né, que estão sendo passados aí para vocês, ilustrando, né, um pouco dessa realidade, dessa verdade, né, ilustrando um pouco dessa doutrina aí para nossa didática. Fizemos a leitura também da declaração de fé das Assembleias de Deus, né, com relação à unidade na Trindade, a pessoas, né, as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que podem ser vistas de forma distinta, mas a mesma substância, né, a mesma essência da qual estão, que perfazem um só Deus, a unidade composta, né, que é Deus, né, a unidade na Trindade. Então vimos a declaração de fé da Assembleia de Deus, vimos a teologia sistemática pentecostal, com um estudo elaborado aí por Ezequias Soares, e agora pretendo trazer um pouco aí do que afirma a teologia puritana. Vamos trazer a teologia puritana e vamos trazer um texto de João Calvino nas instituições da religião cristã, ok? Começando aí pela teologia puritana. O livro Teologia Puritana, na página 146, o subtítulo que ele nos deu é Comunhão Intratrinitária. Comunhão intratrinitária, tá certo? Circuncisão. Que nos diz: os puritanos atribuíam muita importância à comunhão que, com base na sua união com Cristo, os crentes desfrutam com Deus. A união e a comunhão com Deus Trino, a união e a comunhão com o Deus Triuno, era um reflexo de uma união e comunhão muito mais íntimas, a saber, a que existe entre as pessoas da Trindade, tá certo? As pessoas da Trindade, inclusão recíproca, e coloca aqui, inclusão recíproca ou mútua, inclusão recíproca ou mútua circunplexio, também denominada habitação mútua ou circuncessio. A distinção típica e excessivamente simplista entre a ênfase ocidental na essência divina e a ênfase oriental no relacionamento entre as três pessoas se desfaz quando se analisa a doutrina da Trindade no pensamento puritano. Então é interessante porque ele já nos propõe desentranhar, nos propõe desenlaçar, né, esta complexidade aí de afirmações entre a tendência ocidental na essência e a tendência oriental no relacionamento entre as pessoas, né, a teologia que se desenvolveu no catolicismo ocidental e no catolicismo ortodoxo, né, na verdade a igreja ortodoxa do Oriente. Então ele nos propõe aqui que a teologia puritana vai trazer vai descomplicar, né, essas afirmações, né, descomplicar aí essas tendências ocidental e oriental. Com a definição de Trindade como um só Deus que subsiste em três pessoas, sendo que todas compartilham da mesma essência divina, três personae in una essência divina, existe comunhão eterna e alegria mútua entre as três pessoas. Edgar Lai, 1603 a 1651, trata rapidamente desse aspecto da vida trinitária, referindo-se a ela como uma comunidade da divindade, entre aspas. E as três pessoas permanecem juntas e são para si mesmas alegria coeterna, também entre aspas. Essa comunhão está restrita às três pessoas e não pode ser comunicada a criaturas. Então é algo que está interno ali no relacionamento trinitário, né? No relacionamento entre
as próprias pessoas componentes aí da unidade composta da Trindade, ok? Goldwyn se refere às três pessoas como uma sociedade entre elas, em que há felicidade plena entre elas, em que há regozijo nelas, em que glorificam um ao outro e falam um com o outro. Essa comunhão incomunicável a qualquer simples criatura está no âmago não somente da doutrina trinitária esposada por Goldwyn, mas também na distinção que ele faz entre o Criador e a criatura. A comunhão entre as três pessoas na eternidade, comunhão que Goldwyn descreve como suprema e independente, envolve interesses mútuos e correspondentes que têm relação com a natureza divina, e as ideias de Goldwyn sobre a comunhão entre as pessoas da Trindade e também a maneira como expõe a aliança da redenção, Pactum Salutis, podem dar aos leitores a impressão de que Goldwyn adotava um trinitarismo social, um tipo de triteísmo. É claro que Goldwyn rejeitava tal acusação, mas uma terminologia como a usada acima talvez explique por que Owen foi tão cauteloso quando falou da circuninseção divina, um termo que ele chama de bárbaro. Autores puritanos descrevem de diferentes maneiras a relação mútua entre as três pessoas, mas todos concordam que, pelo fato de cada uma possuir vida inata, ok? Cada uma possui vida inata e existir em união uma com a outra, elas partilham interesses mútuos, conforme assinalado por Scheinel. O Pai, o Filho e o Espírito Santo subsistem na unidade da divindade, habitam um no outro, mutualmente se possuem, amam e glorificam a eternidade, de eternidade a eternidade. Uma passagem a que os puritanos frequentemente recorriam era Provérbios 8:30. Eu estava ao seu lado como arquiteto, a cada dia eu era o seu prazer, alegrando-me perante ele em todo o tempo, que no entendimento deles descrevia cristologicamente as relações intratrinitárias existentes desde a eternidade. Goldwyn recorre a essa passagem a fim de destacar o regozijo mútuo que cada pessoa encontra nas outras. Em especial, o Pai se alegrava em ter gerado um filho como o Filho de Deus, alguém coeterno com ele. Da mesma maneira, Thomas Manton cita essa passagem e fala da familiaridade, alegria e satisfação mútuas que as pessoas divinas têm umas com as outras. Não somente há conhecimento total umas das outras e alegria total umas com as outras, mas as pessoas da Trindade partilham igualmente da soberania divina, que é sua por direito. Em resumo, essa comunhão entre as três pessoas diz respeito à coabitação, coexistência e a interpenetração mútua das três pessoas. Cada uma partilha completamente da vida das outras duas. Muito bem, interessante essa abordagem, né? Que é feita aqui a partir desses teólogos puritanos. Ele cita Goldwyn, ele citou também um outro teólogo que já me esqueci do nome que foi citado, mas é aqui, Edward Legge e Goldwyn, pelo menos. Ele fala também de Owen, que vai ser um tanto mais cauteloso aí nessa afirmação, mas já temos aí algumas afirmações bastante interessantes, né, com relação à Trindade Divina, e uma delas é essa questão mesma do relacionamento dentro, né, do âmbito da Trindade. É interessante observarmos aí algumas dessas colocações, porque desmistifica, né, alguns entendimentos um tanto, vamos colocar como populares, né? Por exemplo, em relação à criação, que Deus teria criado o homem para se livrar de algum tipo de solidão, ou para demonstrar para alguém a sua capacidade como Deus Criador, né, buscando ser louvado, buscando ser adorado, como se tivesse então uma certa necessidade, como se tivesse uma carência, um vazio, né, e preenchê-lo então com a presença, né, do ser humano. E esse é um entendimento completamente equivocado acerca de Deus, que talvez seja sanado quando nós olhamos para essas características da teologia puritana,
que enfatizam muito essa questão espiritual, essa questão do relacionamento, né? Muito mais essa teologia não tão, vamos dizer assim, filosófico, técnica, né, como a de Tomás Aquino e até a de Calvino, com as instituições da religião cristã, mas com uma pegada devocional, né, falando mais acerca do relacionamento, da adoração, com esse tipo de enfoque. E nós vemos aí, com esse tipo de análise, esse tipo de perspectiva, né, sobre essa realidade da Trindade, vemos então algo muito importante, que é o relacionamento intratrinitário, né, um trava-língua. Então nós temos aí dentro desse relacionamento uma autossuficiência. É interessante ressaltar isso, porque temos aí a autossuficiência de Deus. Deus está suficiente em si mesmo. Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são suficientes a si mesmos, ok? Se regozijam, né? Compartilham dessa existência, tá certo? São glorificados, ok? São autossuficientes. Então quando Deus parte para o ato criador, quando de fato na sua eternidade está incluso já todo o plano da criação, da redenção, tá, ok? Da humanidade, isso não decorre de uma carência, isso não decorre de uma ausência, não decorre de um vazio, e sim da graça e da misericórdia de Deus em permitir que nós venhamos a existir, e existindo o percebamos como Deus e o glorifiquemos como tal. Então o privilégio dado, né, liberalmente por parte de Deus a nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que participemos então da sua adoração, não por necessidade, mas sim pela sua graça, pela sua misericórdia, porque não havia tal necessidade, uma vez que a triunidade divina, as pessoas da Trindade, bastam-se a si mesmas, ok? Então são suficientes a si mesmas. Então não havia necessidade em Deus. É isso que é interessante dessa teologia. Não havia necessidade em Deus. O Deus que procede de si mesmo, autoteos. Todos os teólogos reformados concordavam sobre a geração eterna do Filho, mas aquilo em que não havia concordância plena era o sentido exato da geração do Filho pelo Pai, de modo que era possível ser niceno e assim mesmo ter ideias um tanto divergentes sobre o que quer dizer o Filho ser Deus de Deus. Como consequência, todos os reformados ortodoxos defendiam a aceidade, a autoexistência do Deus Filho, mas com diferentes nuances. A maioria dos reformados ortodoxos sustentava que o Filho considerado a segunda pessoa da Trindade, é Deus de Deus, na mesma substância, é Deus de Deus, ou Deus a se ipso, não apenas uma criatura de origem divina, divinus a se ipso, ou seja, ele é autoteos, Deus de si mesmo. O Filho é Deus autoexistente, Deus a se ipso, mas recebe do Pai a sua divindade. O Filho é Deus autoexistente, mas recebe do Pai a sua divindade. Essa era seguramente a posição puritana predominante, conforme mostram os escritos de Schnell, Goldwyn e Leigh. A aceidade do Filho tinha sido tema do debate do século XVI, em particular no debate entre Calvino e Pierre Caroli. No século XVII, o debate ressurgiu na Assembleia de Westminster. Calvino sustentava que, quando falamos apenas do Filho, sem referência ao Pai, é justo e apropriado declararmos que ele procede de si mesmo, e por esse motivo denominá-lo a origem única. Mas quando destacamos a relação que tem com o Pai, é correto entender o Pai como a origem do Filho. Em outra passagem, Calvino argumenta que dizer que o Filho recebeu do Pai a sua essência nega que ele tenha o ser por si mesmo. Por conseguinte, para Calvino, a geração do Filho da parte do Pai diz respeito à sua condição de filho e não à sua divindade. Interessante, muito interessante. Até que ponto foi levada aqui essa discussão, né? E de fato, quando você vai analisar mais especificamente algumas questões, vão se tornando um tanto mais difíceis, e é onde precisa-se de algumas definições que não necessariamente
podem ser fundamentadas totalmente, né, em textos bíblicos, mas à luz da lógica, né, fazem sentido. Então você tem a questão da funcionalidade. Por que o pai é pai? Por que o filho é filho? Por que o espírito é espírito? É uma questão de funcionalidade, cada um exercendo a sua missão. A missão de pai, a missão de filho, a missão de espírito. Mas não necessariamente é onde temos que sempre entender o distanciamento da linguagem antropomórfica quando designamos Deus Pai e o chamamos Pai, mas não podemos limitá-lo ao papel de um pai humano. O filho, não podemos limitá-lo ao papel de um filho humano, porque dentro da realidade da humanidade há toda uma limitação, né? Há toda uma questão de submissão por inferioridade. O filho é inferior ao pai, até que se desenvolve, cresce, torna-se pai também. Então tem outro nível de autoridade. Então essa mudança, essa mutação, o que não pode ser atribuído à natureza divina, que é imutável, que é eterna. Então quando fazemos essas atribuições, temos que tomar o cuidado do devido distanciamento, que é o que Calvino está fazendo. Ele é filho em que situação? Quando recebe do pai esta característica, né? Pai, e assim temos o filho. Por ter um filho, assim temos o pai, e ambos o Espírito Santo de Deus. Então temos essa missão, mas essa missão é funcionalidade. Se cavarmos, vamos colocar assim, né? Se adentrarmos até a essência do filho, nós temos um Deus autoexistente, tá certo? Nós temos o filho sendo Deus por si mesmo. Senão teríamos então uma situação na qual em algum momento não foi Deus. Então, aí quando começamos a analisar essas questões, que claro são bem complicadas, bem difíceis, porque escapam da nossa realidade, são a realidade divina, mas temos então essas consequências. É interessante então a colocação de Calvino, né? Então, filho, muito bem, recebeu do pai, foi gerado pelo pai, mas o que foi gerado pelo pai? A condição de ser filho foi gerado pelo pai. Então ele é filho porque o pai o gerou. Então eis aí o Filho de Deus que desce até nós para realizar toda a obra salvífica. Mas na condição de Deus ele é eterno, como o Pai é eterno, como o Espírito é eterno, sendo os três pessoas mais um só Deus. Okay? Então temos aí então o Deus autogerado, Deus autodeus, né? Então é Deus eterno. Ao comentar a posição de Calvino sobre a aceidade do filho, Chad Van Dijk, nossa, esse nome eu não consigo pronunciar de jeito nenhum, vou colocar bem perto da tela aqui, aí cada um entenda como quiser este nome. Dijkstroom, ok? Então cada um entenda como quiser esse nome. Sustenta que os adversários de Calvino criam que a divindade ou essência de Cristo procedia do Pai mediante geração eterna. Muito bem. Miller assinalou que a posição de Calvino não encontra eco em todos os primeiros teólogos reformados ortodoxos. Não encontra eco, ou seja, é uma posição um tanto diferente e por isso arriscada, né? Temos aí o cuidado, né, que se tomava então nessas afirmações teológicas. Então ele está acendendo a luz vermelha aí para essa afirmação, né? Por exemplo, Miller menciona Zacarias Ursinus, 1534-1583, teólogo alemão do século XVI, que defendia que, embora o filho partilhe da mesma essência do pai, ele não é Deus por si mesmo, mas por causa do pai. Dizia que ele não é Deus por si mesmo, é por causa do pai. É Deus Pai que torna o filho Deus. Num meio termo entre Calvino e os sinos, surgiram várias proposições híbridas sobre a aceidade de Cristo. Por exemplo, Teodoro Beza, Turretin. A maioria dos teólogos reformados ortodoxos parece estar mais alinhada com Turretin e Beza do que com Calvino. B.B. Warfeld resume o debate sustentando que, apesar da influência de Calvino, os mestres reformados permaneceram, em grande maioria, bons nicenos, mas assim mesmo também foram, como tinham todo o direito de ser, bons autoteonistas. Scheinel faz uma concisa defesa de Calvino e Beza contra a acusação que alguns tinham chamado de nova heresia, autoteonismo.
Scheinel acrescenta: Genebrardus, Canisius, Faberdentius e os demais estão profundamente equivocados quando afirmam que Calvino e Beza negam que o Pai tenha de fato gerado o Filho na unidade e na sua própria essência divina. Assim, Scheinel, além de equiparar a posição de Calvino à de Beza, defende que os dois representavam a união majoritária existente entre os reformados ortodoxos acerca da aceidade do Filho. Essa questão continuou obscura na Assembleia de Westminster, ocasião em que o polemista religioso Daniel Fetley, 1582 a 1655, esteve no centro do debate sobre se o credo niceno era compatível com a posição de Calvino sobre a aceidade do Filho. De acordo com Van Disseron, nem sempre Fetley, que fez vários discursos sobre o assunto, apresentou suas ideias de forma clara ou convincente, embora tenha declarado que a explicação do autotheos de Calvino era consistente com a sua. Fetley finalizou seu discurso com uma citação de Agostinho: com referência a si mesmo, Cristo é chamado Deus; com referência ao Pai, é chamado Filho. Christus ad Deus, dicitur ad Patri Filius, que se revelou uma afirmação suficientemente abrangente para que praticamente qualquer participante do debate a adotasse. No final, os detalhes do debate sobre a aceidade de Cristo ocorridos na Assembleia de Westminster, em especial aqueles do debate sobre o Filho como autotheos, continuam sendo um mistério por conta de registros incompletos. Olha só a temática, né? A discussão, a profundidade aqui da discussão na qual eles se enveredaram, né? Sobre a questão da aceidade de Cristo, de ser Cristo Deus por si mesmo, tá certo? E a questão da funcionalidade de Cristo como Filho de Deus, tendo recebido então de Deus, sendo gerado, sendo verdade a sua geração de Deus na sua condição de filho. Então, como filho, ele de fato é gerado pelo Deus, é unigênito gerado, né, pelo Pai, na sua condição de filho. Mas adentrando para a essência de Deus, então temos aí o autotheos, tá certo? Deus que gera a si mesmo. Então, Deus em essência, tá certo? O autotheos. Os fatos indicam que, na ocasião da aceidade do Filho, os puritanos não ficaram ao lado de Calvino. A doutrina puritana da geração eterna do Filho não era apenas pessoal, mas também essencial. Conforme muitos deles a expressaram, foi de uma forma inefável, isto é, de uma maneira que não é possível expressar com palavras. Isso é um posicionamento correto, porque temos que sim nos limitar, tá certo? Temos que sim nos, vamos dizer assim, ser comedidos, né, com relação a algumas tentativas de definição. Quando vamos adentrando algumas questões muito específicas com relação à natureza do Pai, à natureza do Filho, a questão, tá certo, da essência, né, que é a expressão da unidade da Trindade, temos que tomar cuidado ao tentar exemplificar isso em textos, né, em explicações, colocar isso de forma didática, porque haverá sim um equívoco, haverá uma falha, e é o risco de se produzir, se gerar então uma heresia. Em vez de gerar uma explicação, em vez de trazer uma edificação, acabar por trazer uma definição incorreta, né, e incorrer numa heresia. Vamos lá. Que o Pai comunicou a natureza divina ao Filho como consequência, tal como Calvino, eles afirmaram que o Pai é a fonte da divindade. Mas para Calvino isso ocorreu apenas de um modo estritamente pessoal. Goldwyn, por exemplo, afirma que o Pai comunica ao Filho a totalidade da divindade, pois assentiae communicatio facie omnia communia. Qualquer comunicação da essência é necessariamente a comunicação de toda ela. A divindade é comunicada pelo Pai. Todas as coisas da divindade são comunicadas, com exceção apenas da distinção das pessoas.
não há geração de uma nova essência. Consequentemente, sendo comunicada pelo Pai, a divindade do Filho não deriva de outra essência, mas é idêntica à essência do Pai. E, portanto, o Filho é Deus por ele, de si mesmo, a ser. Sobre essa questão, embora a posição de Goldwyn difira da de Calvino, ela tem muito em comum com a de Tertullio, que defende que, embora o Filho proceda do Pai, ainda assim pode ser chamado de Deus por si mesmo. Ou seja, não no que diz respeito à sua pessoa, mas à sua essência, não relativamente como Filho, pois procede do Pai, mas absolutamente como Deus. É interessantíssimo. Veja, aqui a questão, a pessoa, Filho de Deus, a essência, Deus. Então temos aí o Deus que é gerado por si mesmo. Cristo participa dessa realidade porque participa da essência. A essência é comum ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Quando fala-se acerca da essência, fala-se de Deus autogerado, fala-se de autoteos. Quando fala-se de pessoa, fala-se de Filho de Deus gerado pelo Pai. Então é essa a questão que estão discutindo aqui. Agora, claro, acredito que estão indo muito longe aqui nesse debate, onde fica difícil as definições. Mas acredito que a afirmação de Goldwyn aqui seja bastante equilibrada. Mas absolutamente como Deus, visto que possui a essência divina, que é autoexistente e não dividida. A essência divina, autoexistente, não dividida. Uma só essência, um só Deus. Nem produzida de outra essência, mas sem ter aquela essência por de si mesmo. Assim, o Filho é Deus por de si mesmo, embora não o Filho por de si mesmo. Tertullio está fazendo distinção entre a aceidade de personalidade, aceitas personalis, uma heresia trinitária, e a aceidade de essência, aceitas essentialis. Pelo visto, essa é a melhor maneira de entender a afirmação de Leigh, de que o Filho procede do Pai, no que diz respeito à sua pessoa, ok? O Filho procede do Pai, no que diz respeito à sua pessoa e filiação. E existe por geração eterna ocorrida de maneira inefável, e é assim chamado de Deus, em virtude de sua essência, é Deus mesmo, ok? Em virtude de sua essência, é Deus mesmo. Então, da mesma forma como o Pai, o Filho e o Espírito participam da mesma essência, esta essência é autoteos, é autogerada, ok? Mas na condição da pessoa Filho, temos então, ele é gerado pelo Pai. Agora, gerado dentro do contexto da geração eterna e não do contexto humano. Houve partilha desse ponto de vista quando se assevera que o Filho possui a natureza divina que foi comunicada a ele, pois é filhos, o Filho, mediante a geração eterna. E quanto à natureza divina pode, em certo sentido, ser chamado de autoteos, isto é, Deus por, ou de si mesmo. Essa é a posição da maioria dos puritanos sobre a aceidade de Cristo, ainda que não fosse exatamente a de Calvino. Interessantíssimo, esse debate. Os puritanos como encararam de fato de forma muito séria esse tema, e levaram o debate a um nível muito profundo, falando aí de forma tão específica acerca de características tão peculiares das pessoas, a sua funcionalidade, dentro aí das suas características conforme apontado pela Sagrada Escritura, mas lembrando-se sempre que essas pessoas participam da mesma essência, por isso perfazem um só Deus, e assim em relação à essência temos aquilo que foi aplicado no entendimento do autoteos, do Deus que gerou a si mesmo, participando também Cristo dessas características, não somente Cristo, mas também o Espírito Santo de Deus, participando aí desta realidade do Deus autogerado, tá ok? Interessante então a contribuição aqui da teologia puritana, Passamos então para Calvino. O que Calvino vai nos dizer, em que Calvino vai contribuir em relação à teologia que trata acerca da Trindade, tá ok? Temos aqui João Calvino, a instituição da religião cristã, de João Calvino.
Vamos lá. A instituição da religião cristã. Na página 116 é da editora, ok? Editora Unesp. A editora Unesp. A página 116, tá certo? Tomo 1 da Instituição da Religião Cristã de João Calvino. Olha o que Calvino vai nos dizer acerca da Trindade. Agora, aqui focalizado. Agora, embora os hereges vociferem a respeito do termo pessoa, ou alguns mais impertinentes alardeiem que não admitem um nome inventado pelo arbítrio dos homens, uma vez que não podem nos demover de que sejam nomeados 3, dos quais cada um é seguramente Deus, e de que não há mais deuses, qual não é a improbidade de condenar as palavras que não explicam senão aquilo que foi atestado e consignado na Escritura? Então veja, um emprego que se faz da palavra subordinada ao que foi revelado na Escritura, que falamos no primeiro vídeo, tratando acerca da Trindade aqui, né? A questão do uso dessas palavras. De fato tem que se tomar cuidado com a fundamentação, né, dessas palavras, nas suas línguas originais, mas também tem que se ter a compreensão de que elas são tomadas de empréstimo e utilizadas aqui em subordinação àquilo que é descrito nas Sagradas Escrituras. É isso que importa, ao uso que se dá a elas, ok? Dizem que teria sido mais claro conter não só nossos sentidos, mas também nossas palavras entre os limites da Escritura, do que espargir termos exóticos que haverão de ser sementeiras de separações e litígios. Com efeito, tal como a luta acerca das palavras é obscurecida, afasta-se a verdade pela discussão e odiosamente dissolve-se a caridade em rixas. Se chamam de palavra exótica aquilo que não pode ser mostrado na Escritura com as mesmas sílabas, porque não se encontra na Bíblia escrito, né, literalmente Trindade, por exemplo, né? Temos aí Calvino já às voltas já com essa discussão. De fato, impõem a nós uma lei injusta, com a qual se condena toda interpretação que não seja acostumada pelo contexto da Escritura. Se exótico é aquilo que, escogitado com curiosidade, é defendido de modo supersticioso, que mais vale para a contenda que para a edificação, que é usurpado inoportuna ou infrutíferamente, que ofende os ouvidos pios com a sua aspereza, que abstrai a simplicidade da palavra de Deus. Eu abraço a sobriedade deles com toda a minha alma, pois não acho que a religião sobre Deus seja menor ao falar que ao pensar. Quando tanto é tolo aquilo que pensamos sobre ele, como absurdo aquilo que dele falamos. Há, porém, um modo que deve ser conservado, tomando na própria Escritura uma regra correta de pensar. Olha, isso aqui eu falei no primeiro vídeo, hein? Eu e Calvino aqui estamos no mesmo espírito. Então a Escritura é a bússola, a Bíblia é a bússola. Então você vai tomar de empréstimo esses termos, mas subordiná-los ao entendimento do que está de acordo com a Escritura. A Escritura é a linha mestra que vai nos conduzir aqui nessas definições. Tá, ok? Então vamos nos limitar àquilo que diz a Bíblia, vamos avançar naquilo que a Escritura permite, e assim nós temos a Bíblia como nossa bússola, né? Nossa orientação. Olha só, correta de pensar e de falar, da qual sejam extraídos todos os pensamentos da mente e as palavras da boca. Muito bem, tudo orientado conforme, né, o texto bíblico. Mas o que impede que expliquemos ao menos aquilo que é embaraçoso e vetado às nossas capacidades na Escritura, com palavras mais claras que sirvam religiosa e fielmente a verdade, tá certo? Só para enquadrar aqui, ó, a verdade da própria Escritura, ou seja, tomar outras palavras, termos técnicos que ajudam no esclarecimento dessas verdades supremas, né? Essas verdades reveladas ao longo de todo o contexto bíblico.
Então temos tudo isso está presente na Escritura. Agora, os termos técnicos empregados resumem a questão, que é a questão do termo Trindade, tá certo? E com parcimônia e modéstia, para que não sejam usurpadas sem motivo, para esse assunto não faltam muitos exemplos, tendo sido comprovado que a igreja fosse premiada por grande necessidade, que a igreja fosse premida, comprovado que a igreja fosse premida por grande necessidade a tomar as palavras Trindade. Olha as palavras aí, olha os termos aí que causam tanta, controvérsia. Trindade, pessoas. Se alguém então repreender a novidade das palavras, porventura não será suspeito com razão de levar indignamente à luz da verdade, dado que repreenda tão só aquilo que torna a verdade nítida e delúcida. Então ele está dizendo aqui, olha, qual é o proveito de se criticar o fato dessas palavras serem novas e terem sido empregadas como formas de esclarecimento da Sagrada Escritura, mesmo que elas não constem desta maneira na Sagrada Escritura, mas explicando o contexto da Sagrada Escritura, elucidando, esclarecendo, tornando mais nítido. Então é um trabalho infrutífero esse tipo de crítica, porque na verdade é um desserviço. Ela está prestando um desserviço ao esclarecimento das verdades bíblicas. Então elas foram empregadas para esclarecimento, foram empregadas para tornar mais nítido, ok? Então este é o motivo. Então quando se critica, esta forma de uso, essa estratégia, de esclarecimento, na verdade está se prestando sim um desserviço, conforme ele diz aqui. Vamos lá. Deixa eu só localizar aqui. Ora, a novidade, se deve ser assim nomeada, de tais palavras ganha um uso muito potente quando a verdade deve ser asseverada contra os caluniadores que a falsificam por tergiversação, ficam enrolando. Então ficam desconversando, toma a tangente, sai pela tangente, Hoje experimentaremos com maior clareza que é excessivo o trabalho para que a doutrina sã e pura seja aplicada a tais hostes. Então é inútil tentar convencer as pessoas. A tal ponto que essas serpentes escorregadias escapam por uma sinuosidade diletante e volúvel. Vamos lá? A menos que sejam intensamente perseguidas e firmemente presas. Desse modo, os antigos, agitados por certames de vários dogmas depravados, foram obrigados a anunciar com elegante perspicácia o que sentiram, para que não deixassem subterfúgios diletantes aos ímpios, para os quais os invólucros das palavras eram sombras para os erros. Ário reconheceu em Cristo o Deus e o Filho de Deus, uma vez que não se pudera resistir a oráculos evidentes. E como fosse alguém que conduzisse algo excelentemente a seu fim, simulava o consenso com os outros, mas ao mesmo tempo não deixava de bradar que Cristo fora criado e tivera um início, como as demais criaturas. Os antigos, para extrair das sombras a astúcia flexível desse homem, foram mais adiante pronunciando que o Cristo fosse o Filho do Pai eterno e consubstancial ao Pai. Aqui efervesceu a impiedade, dado que os arianos começaram a afrontar e execrar terrivelmente o nome consubstancial. Se tivessem confessado com sinceridade, com toda a alma, que Cristo fosse Deus, não teriam contestado que fosse consubstancial ao Pai. Quem ousará acusar aqueles homens probos de ser movidos de rixas e contendas, visto que por uma simples palavra inflamaram-se e perturbaram-se a quietude de toda a igreja, espalhando tanto fervor? Aquela mera palavra fazia a distinção entre os cristãos de fé pura e os sacrílegos arianos. Depois apareceu Sabélio, que ensinava a serem quase nada os nomes Pai, Filho e Espírito Santo,
dizendo não haver nenhuma causa para distinção, mas que eram atributos diversos de Deus, havendo muitos outros. Se fosse posto em disputa, reconheceria crer que o Pai fosse posto em disputa, reconheceria crer que o Pai fosse Deus, o Filho fosse Deus e o Espírito fosse Deus, mas em seguida estaria pronto para escapar, como se não tivesse dito senão que chamou a Deus de forte e justo e sábio. Assim recitava uma outra cantilena, que o Pai fosse Filho e o Espírito Santo fosse o Pai, sem nenhuma ordenação, sem nenhuma distinção. Os doutores probos, para os quais havia então piedade de coração, para que, ao quebrassem a improbidade desses homens, reclamavam que fossem verdadeiramente reconhecidas em Deus três propriedades, e como fossem munidos abertos simplesmente da verdade, contra tortuosas artimanhas, afirmaram que subsiste em um único Deus, ou o que era o mesmo, que subsistisse na unidade de Deus a trindade de pessoas. Na unidade de Deus, a trindade de pessoas. Então, até aqui somente para nós percebemos a controvérsia aqui da qual Calvino está participando, né, está combatendo, está refutando, e como de fato ele compreende o trabalho que foi desempenhado aí por esses pais, né, da fé cristã, durante época muito cedo ainda na história, né, quando já os concílios estavam disputando acerca dessas questões e refutando essas distorções, né, em relação à verdade bíblica, e quando para isso empregaram esses termos, né, que resumem toda a doutrina. O termo trindade, o termo pessoa para cada um componente dessa triunidade divina, tá ok? O termo essência, empregados então para maior esclarecimento, para maior entendimento, tá ok? Então temos aí a declaração de fé da Assembleia de Deus, falando acerca de todos esses termos, né, de toda essa construção correta conforme a Sagrada Escritura. A teologia pentecostal, um pouco do histórico, né, de como isso desenvolveu, como essas controvérsias, né, foram levantadas. Um pouco da teologia puritana, acerca de como os puritanos se aprofundaram nesse debate, né, e foram até a questão do autoteos, né, do Deus autogerado, né, da questão de Cristo, né, como Deus autogerado também. E Calvino, acerca desses termos que foram empregados e a defesa desses que foram os primeiros apologistas da fé, né, e os concílios que afirmaram corretamente a Sagrada Escritura, orientados pela palavra de Deus. Então, conforme já vimos afirmado na primeira aula, a palavra de Deus é a regra de fé e prática. A palavra de Deus é a bússola. Então a gente vai se orientando por ela, tomando de empréstimo até alguns termos, né, para maior esclarecimento, mas sempre se subordinando à Bíblia Sagrada, tá ok? Já estamos aí no terceiro vídeo acerca da trindade, né, da trindade divina, e eu quero trazer aqui algumas últimas contribuições já. Vamos lá. Vamos trazer uma contribuição aqui em Tomás de Aquino, tá certo? Tomás de Aquino, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, tá certo? E depois finalizar com a Trindade de Agostinho. Então, com relação à Suma Teológica, vamos lá. Suma Teológica de Tomás de Aquino, a página, para não nos alongar tanto, vamos partir aqui para o que está designado como solução. O artigo 4º, seu nome de pessoa pode ser comum às três pessoas. Aí temos algumas questões levantadas, partir para a chamada solução, página 236. O próprio modo de falar mostra que quando dizemos três pessoas, aqui está colocado, quando dizemos três pessoas, deixa eu só me localizar de novo, aqui, as três é comum o nome de pessoa, do mesmo modo que, dizendo três homens, queremos exprimir que homem é comum a três, que homem, o termo homem é comum aos três, ok? Então, três pessoas, né? E o termo homem é comum aos três. Ora, é claro que não há comunidade real, como se uma essência fosse comum às três, pois daí haveria de seguir-se
que sendo a essência, uma só seriam as três pessoas. Vamos lá. Mas os que inquiriram a questão de saber qual seja esta comunidade, deram-lhe soluções diversas. Assim, uns disseram que é a comunidade de negação, por se introduzir na definição de pessoa a palavra incomunicável. Outros, porém, vamos lá, ensinaram que é a de intenção, por se pôr na definição a palavra indivíduo, como se se dissesse que ser é uma espécie, uma espécie é comum ao cavalo e ao boi. Mas ambas estas opiniões se excluem por não ser o nome de pessoa, nome de negação, nem de intenção, mas de realidade. E portanto devemos dizer que, mesmo em se tratando do homem, o nome de pessoa é comum por uma comunidade de razão, não como gênero ou espécies, mas como indivíduo indeterminado, pois os nomes genéricos ou específicos, como homem ou animal, são empregados para significar as próprias naturezas comuns, não porém as intenções delas, expressas pelos nomes de gênero ou de espécie. Mas o indivíduo indeterminado, como algum homem, significa a natureza comum com um certo modo de existir próprio ao ser particular que é por si subsistente e distinto dos outros, ao passo que o nome de um ser, enquanto expressivo de uma designação singular, significa uma determinação distintiva. Assim o nome de Sócrates exprime tais carnes e tais ossos. Mas entre o nome indeterminado e o da pessoa há a diferença seguinte: aquele significa uma natureza, ou um indivíduo natural, com um modo de existir próprio dos seres singulares, ao passo que este é empregado não para exprimir o indivíduo natural, mas uma realidade subsistente numa determinada natureza. Uma determinada natureza, ponto. Pois é comum racionalmente a todas as pessoas divinas que cada uma delas subsiste distinta das outras. Pois é comum racionalmente a todas as pessoas divinas que cada uma delas subsista distinta das outras, em uma natureza divina. E assim o nome de pessoa, racionalmente considerado, é comum às três pessoas divinas. Muito bem. Então temos aí, como você diz, pessoa. Então temos aí um grande grupo de seres individuais, aqui cabe o termo pessoa. Muito bem. Então todos eles são seres humanos, por exemplo. Então são seres humanos, o grande grupo que pode se chamar humano. O grupo humano é integrado por diversas unidades. Então temos aí a aplicação disso para a Trindade. O termo pessoa, ela não atenta contra a unicidade da Trindade, a unidade composta da Trindade. Apenas temos pessoa, vai ser aplicado distintamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito, cada um sendo pessoa, ok? Mas nem pelo fato de serem chamados pessoa haverá qualquer tipo de conflito com a realidade da unidade da Trindade, a unicidade da Trindade. Um em essência, mas três pessoas. Donde a resposta à primeira objeção, veja, aqui a resposta à objeção, a resposta à segunda, vamos lá. A objeção procede quanto à comunidade real, em relação à primeira. Resposta à segunda. Embora a pessoa seja incomunicável, contudo, o modo mesmo de existir incomunicável pode ser comum a muitas. Então, essas pessoas partilham da mesma realidade de serem pessoas. Muito bem, então o termo pessoa pode se aplicar a elas. Resposta à terceira. Embora haja em Deus comunidade racional e não real, daí se não segue haja em Deus universal ou particular, gênero ou espécie, quer porque, tratando-se do homem, nem a comunidade de pessoa é a de gênero ou a de espécie, quer porque as pessoas divinas têm uma mesma essência, ao passo que o gênero humano e a espécie, como qualquer universal, se praticam de vários sujeitos essencialmente diferentes. Aí temos, né,
mesmo com essas exemplificações, é necessário a diferenciação quanto à natureza dos seres. Então estamos falando de homens, eles não têm uma essência em comum, eles são pessoas individuais, compartilham da mesma realidade de serem humanos. Então a humanidade composta de diversos indivíduos, mas esses indivíduos não compartilham de uma mesma essência. Quando partimos para a questão divina, o exemplo terá que ser adaptado, terá que ser compreendido. Estamos falando agora de Deus. Então temos aí pessoas, tá certo? 3 pessoas, mas eles têm sim uma mesma essência. Os homens não têm, não são pessoas distintas com uma mesma essência, mas Deus sim é composto de uma mesma essência. Aí temos uma outra questão colocada aqui por Tomás Aquino que queremos aproveitar. Veja só, da unidade e da pluralidade em Deus, da unidade e da pluralidade em Deus. Se em Deus há trindade, o primeiro discute-se assim: parece que não há trindade em Deus. Se em Deus há trindade, artigo 1, veja só. Pois todo nome divino significa subjetividade, em Deus significa um determinado número de pessoas. Pois assim como pomos a pluralidade de pessoas em Deus, assim também devemos usar do nome de trindade, porquanto o mesmo que a pluralidade significa indeterminadamente, determinadamente o significa o nome trindade. Muito bem, então o termo trindade desfaz, né, este equívoco, colocando que a Bíblia Sagrada revela assim apenas as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito, e ambos e todos eles constituindo um só Deus. Então o termo trindade é o termo adequado. Donde a resposta à primeira objeção: o nome de trindade, segundo a etimologia do vocábulo, significa a essência una. O termo trindade, a essência una de 3 pessoas, a essência una de 3 pessoas, e é como se disséssemos unidade de 3, uma unidade composta, né? Mas se na sua expressão própria esse vocábulo significa antes o número de pessoas de uma mesma essência, o número de pessoas de uma mesma essência. Por isso não podemos dizer que o Pai seja trindade, pois não é 3 pessoas, porque o vocábulo não significa as relações mesmas das pessoas, mas ante o número delas, nas suas relações mútuas, e daí vem que este, pela sua denominação, não é um termo que exprima a relação. O Pai não é a trindade na totalidade. O Pai é uma pessoa da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito constituem a trindade e constitui um só Deus, uma unidade composta. 2 coisas implicam o nome coletivo: a pluralidade dos supostos e uma certa unidade, a saber, a de uma determinada ordem. Assim, o povo é uma multidão de homens compreendidos numa mesma ordem. Ora, quanto à primeira, o nome trindade convém com os nomes coletivos, mas quanto à segunda, deles difere, pois na divina trindade não somente há unidade de ordem, mas com esta vai também a de essência. Unidade de ordem, mas com esta vai também a de essência. Essa foi a resposta, a segunda objeção. Quanto à terceira, veja, a trindade se emprega em sentido absoluto, pois significa o número ternário das pessoas, ao passo que a triplicidade significa a proporção de desigualdade, pois é uma espécie de proporção desigual, como está claro em Boécio. Logo, não há em Deus triplicidade, mas trindade. Então o termo trindade é específico para essa característica divina, e só ele exprime essa realidade. Por isso trindade, tá ok? Resposta à quarta objeção: pela trindade divina se entende um número e as pessoas enumeradas. Assim, quando falamos da trindade na unidade, não introduzimos o número na unidade da essência, como se esta na unidade da essência, como se esta fosse 3 vezes uma, mais uma, como se fosse 3 vezes uma, mas as pessoas enumeradas na unidade da natureza, as pessoas enumeradas na unidade da natureza, assim como dizemos que os supostos de uma natureza nela existem, ok? E inversamente dizemos que há unidade na trindade, como dizemos que a natureza está nos seres supostos. Interessante aí
Resposta de Tomás Aquino a esta outra objeção. Agora vamos para a última. Resposta à quinta objeção. Quando dizemos a Trindade é trina, com a ideia de número que aí introduzimos, exprimimos a multiplicidade do mesmo número em si mesmo, pois o que chamamos trino importa distinção nos supostos do ser do qual o predicamos. Portanto, não podemos dizer que a Trindade é trina, pois seguir-se-ia de ser trina a Trindade, que três seriam os seus supostos, assim como de dizer que Deus é trino. Resulta serem três os supostos da divindade. Aí um pouco daquilo que ele já havia falado acerca do Deus Pai, por exemplo. O Deus Pai não é a Trindade. O Deus Pai está na Trindade. Então, Trindade é Pai, Filho e Espírito. Aí temos Trindade. Temos Trindade e temos a unidade composta chamada Deus, ok? Então temos então essas questões levantadas aí por Tomás Aquino, essas objeções, né, colocadas contra, né, a Trindade, e as respostas levantadas aí por Tomás Aquino em relação à importante doutrina da Sagrada, da Santíssima Trindade, tá certo? A questão de não haver problema com relação à possível multiplicidade, porque na Trindade a unidade em essência, essa unidade em essência é específica, né, é própria, é ímpar, tá certo? Pertencendo somente ao ser divino, a unicidade na Trindade. Agora queremos trazer também a contribuição aqui de Agostinho de Hipona. Quero na verdade fazer a leitura de um pequeno texto aqui de Agostinho, somente para ilustrarmos aqui esta grande obra, tá certo? Então a obra é extraordinária, é uma obra muito grande, então queremos apenas fazer uma pequena leitura só para ilustrar o trabalho aqui de Agostinho nessa grande obra denominada De Trinitate, tá certo? A Trindade. Na página 479, livro 15, veja só: a procura do conhecimento de Deus. Deus está acima da mente. No afã de adestrar o leitor nas coisas criadas que conduzem ao conhecimento daquele por quem foram feitas, já chegamos à sua imagem, ou seja, ao homem, naquilo que o eleva acima dos outros animais, isto é, a sua razão ou inteligência, assim como a tudo mais que se possa dizer da alma racional ou inteligente, e que diga respeito à realidade denominada mente ou ânimos. Com esse termo, alguns autores latinos, conforme seu modo de expressar, diferenciam a realidade que há no homem, tá certo? Diferenciam a realidade que há no homem é o que há de mais nobre. A realidade que há, diferenciam a realidade que no homem é o que há de mais nobre, não existente no animal, daquela alma que é comum ao irracional. Se procurarmos o que possa existir de superior a essa natureza racional, tá ok? E se investigarmos a verdade, encontraremos que essa verdade é Deus, ou seja, não uma natureza criada, mas criadora. Que essa seja a Trindade. Devemos demonstrar agora, não só para os que creem apoiados na autoridade da Escritura Divina, mas também para os homens dotados de entendimento, apoiados em argumentos de razão. Isso se pudermos, em razão disso, o próprio discurso explicará melhor quando começarmos a investigação. Então quero só trazer aqui esse pequeno texto como ilustração do trabalho desenvolvido por Agostinho, dessa investigação, e como ele construiu muitos paralelos, né? Construiu aí muitos exemplificações didáticas para tentar elucidar da melhor forma possível a doutrina da Trindade, tá? Que a doutrina da Trindade de fato foi estudada, né? Foi trabalhada aí por Agostinho numa tentativa de desfazer-se completamente das investidas dos hereges que pretendiam sempre trazer o caos, né, para dentro da afirmação da doutrina da Trindade, ok? Eu quero, para encerrar o nosso vídeo, encerrar agora definitivamente nosso vídeo, porque já ficou muito extenso, então para não tornar apenas enfadonho, né, o trabalho, encerrar aqui com algumas definições que são mais
diretas, né, mais curtas, que podem aí contribuir grandemente aí para o fechamento de tudo aquilo que temos lido, que temos estudado, tá ok? Então, contribuição aqui do material da FTB, tá? Material da FTB, Faculdade Teológica Bethesda, curso de teologia, o módulo, né, o básico, tá? Curso de teologia, módulo básico, matéria de teontologia, página 35 do curso de teologia. Página 35, veja, acerca da Trindade. Olha só o que ele vai nos dizer aqui, o resumo que ele vai fazer da questão. Veja. O estudo da natureza de Deus por si só desafia nossa inteira compreensão. Entretanto, a doutrina da Trindade é a maior revelação que o Deus Todo-Poderoso trouxe à compreensão humana. Não podemos rejeitar de imediato tal investigação só porque a palavra Trindade não se encontra nas Escrituras. O problema, né, que Calvino estava enfrentando. O problema que Calvino combateu nas institutas, na instituição da religião cristã. Então as palavras, elas de fato explicam, né, elucidam, e trabalhar contra isso é infrutífero, é inútil. Cabe ao pesquisador averiguar os fatos para chegar a uma sentença. Portanto, partiremos do princípio de que a doutrina da Trindade é uma verdade até que se prove o contrário. Muito bem. Os pensadores cristãos têm usado o termo Trindade para designar a coexistência de três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coexistindo em uma natureza divina. Muito bem. Uma substância, né? Uma essência. Foi empregado pela primeira vez por Tertuliano de Cartago, na África, já no final do século II da era cristã, sob a denominação Trinitas. Os grandes volumes comentados das Escrituras, excluída a literatura herética, das quais temos a oportunidade de manusear, que examinam a doutrina da Trindade, concluíram que essa doutrina está em conformidade com as Escrituras, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo perfazem a unidade divina pela inseparável igualdade de uma única e mesma substância. Muito bem. Vamos lá. A unidade composta de Deus. A palavra Trindade não é uma das melhores para expressar a revelação progressiva que Deus fez de si mesmo nas Escrituras. Já falamos também acerca dessa característica da revelação progressiva. Portanto, como bem expressou o professor Stanley Rosenthal, a palavra Trindade foi cunhada a fim de referir-se à pluralidade que há em Deus, ao mesmo tempo que manteria o pensamento da unidade divina. Foi uma escolha bem intencionada, mas infeliz. A partir deste momento, utilizaremos a expressão triunidade. Triunidade, muito bem. Triunidade de Deus, ou seja, que Deus é um só em seu ser e substância eternamente subsistente em três pessoas distintas, revelados como Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitos acham que a doutrina da triunidade de Deus somente é ensinada no Novo Testamento e não no Antigo Testamento. Inúmeras passagens na lei e nos profetas convergem a fim de provar-nos uma irrefutável evidência de pluralidade dentro da unidade de Deus. Aí ele parte aqui para evidências no Antigo Testamento. Veja. O Antigo Testamento traz uma revelação progressiva da triunidade de Deus. Não sabemos o motivo pelo qual o Criador não se manifestou explicitamente ao seu povo. Entretanto, desde o primeiro momento que ele torna-se manifesto, principalmente pelo seu nome Elohim, a triunidade já começa a desabrochar. Aí fala acerca do livro de Gênesis, da criação, como já abordamos. Fala acerca do emprego do termo Elohim, tá certo? Evidências no Novo Testamento, batismo do Senhor Jesus, a grande comissão e a bênção apostólica. E aí vai tratar especificamente acerca de cada pessoa e a afirmação da divindade, da eternidade, das características incomunicáveis de cada uma dessas pessoas e a unidade delas na Trindade. Então ele vai discutir todo esse material aqui que já apresentamos, né? E vai nos colocar aqui diante de uma grande tabela. Essa tabela também está disponível, tá? Então já aproveitamos aqui este material extraordinário e disponibilizamos essa tabela no nosso material, tá certo? No nosso estudo. Então aproveitando aqui o material da FTB. Então, a contribuição que ele nos trouxe aqui
foi bem elucidativa e já mostrou essa questão progressiva e até o melhor emprego de termos, quando em vez de trindade ele adota aqui o termo triunidade. Então agradeço a todos vocês pela paciência de ter percorrido comigo até aqui este caminho. Agradeço aí, tá certo, pela participação de vocês. Peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem, verifique sua inscrição no canal e convide mais pessoas a participar conosco desses estudos bíblicos para a edificação da sua vida e para que você possa glorificar a Deus, tá certo? Glorificar a triunidade divina e continuar servindo Ele em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus.